Hoje eu vou falar algo que pode incomodar, mas talvez seja exatamente o que você precisava ouvir. Não tenha medo de ouvir a verdade. Você sabe que eu digo aquilo que muita gente tem medo de dizer. Depois dos 35, você já viveu o suficiente para saber. Não é falta de beleza, não é falta de inteligência, não é falta de entrega. O que faz um homem valorizar uma mulher madura é outra coisa, e são três pilares. Vou revelar os três pilares e detalhar aqui neste vídeo hoje mesmo. Já me segue aqui, pois muitas vezes, por não seguir, você deixa de receber meus conteúdos e aulas exclusivas. Se você não impõe esses três, você pode até ser amada, mas dificilmente será priorizada. E mulher madura não quer ser opção, ela quer ser escolha. Primeira verdade difícil: homem não valoriza quem aceita tudo. E eu sei, você aprendeu a ser compreensiva, a entender o lado dele, a ter paciência. Mas existe uma linha invisível. Quando você entende demais, ele começa a testar demais. E o teste é sempre o mesmo. Até onde ela aguenta? Respeito. Respeito não é ele dizer que te ama. Respeito é ele pensar antes de agir. É ele saber que existe limite. Mulher acima de 35, geralmente, já tem história, já tem filho, carreira, responsabilidades. Mas no relacionamento, muitas voltam a agir como se precisassem provar valor. E aí começa o erro. Você começa a negociar coisas que nunca deveria negociar. Tom de voz, prioridade, exposição desnecessária, pequenas faltas de consideração. E cada pequena concessão comunica algo silencioso. Eu aceito. Respeito não nasce do amor, nasce do limite. Quando você diz, comigo isso não funciona, e mantém, sem gritar, sem drama, sem ameaça, só decisão. Homem respeita consequência coerente. Se você reclama, mas continua igual, você ensinou que sua palavra não pesa, e palavra sem peso não impõe valor. Agora deixa eu te perguntar algo desconfortável. Ele mudou ou você foi abaixando o padrão aos poucos? Porque muitas vezes o problema não começa nele, começa na sua tolerância crescente. História comparativa. Duas mulheres, mesma idade. A primeira, disponível sempre. Se adapta ao horário dele. Evita confronto para não estragar. A segunda, gentil, presente, mas tem limite claro. Não tolera desrespeito. Não muda sua agenda por migalha. Qual você acha que ele respeita mais? Não é sobre ser fria, é sobre não se dissolver. Eu atendi uma mulher uma vez, 38 anos, bem-sucedida, inteligente, independente. Mas quando falava do relacionamento, a voz mudava. Ela dizia: ele é bom, só anda distante. Ele é incrível, só não gosta muito de falar sobre futuro. Ele me ama, só não gosta de rótulos. Percebe o padrão? Sempre um só. Ela começou forte na relação. Tinha rotina, amigas, academia, planos. Quando se apaixonou, foi abrindo espaço. Cancelou compromissos para se adaptar aos horários dele. Parou de tocar em assuntos que incomodavam. Evitava cobrar para não parecer pressão. E sabe o que aconteceu? Ele não virou um vilão. Ele não atraiu. Ele não brigava. Ele apenas foi relaxando. Demorava mais para responder. Marcava quando era conveniente. Parou de fazer planos. E um dia ela me disse algo que ficou gravado. Eu não sei em que momento eu deixei de ser prioridade, mas eu sei exatamente em que momento eu comecei a aceitar menos. Ela não perdeu ele de uma vez. Ela foi se perdendo aos poucos. E esse é o ponto que dói. Mulher madura raramente é abandonada de repente. Ela vai diminuindo dentro da relação. Vai ficando mais silenciosa, mais compreensiva,
mais adaptável, até que percebe que já não ocupa o mesmo espaço. E quando finalmente decide se posicionar, ele estranha. Porque a versão forte dela foi substituída por uma versão que aceitava. Não é sobre ser fria, é sobre lembrar quem você era antes de começar a negociar tudo. Porque quando você se dissolve, ele não precisa mais se esforçar para te manter. E relacionamento sem esforço consciente vira acomodação. Agora sim, me diga escrevendo abaixo. Esta aula está abrindo seus horizontes? Você está entendendo? Está preparada para saber o terceiro pilar? Escreva aqui. Eu sempre leio os comentários. Vamos falar da terceira coisa que muda completamente o comportamento de um homem. Deixa eu te falar uma verdade que ninguém fala com clareza. Ele só começou a te tratar com menos cuidado no dia em que percebeu que você não iria embora. E isso não é maldade, é comportamento humano. Quando alguém sente que não pode te perder, ela relaxa. Agora pensa comigo. Você já deixou claro que aconteça o que acontecer, você fica? Você já perdoou coisas que não deveria? Já ameaçou sair e não saiu? Já reclamou, mas continuou igual? Então você ensinou algo sem perceber. Eu tolero. E onde existe tolerância infinita, não existe esforço. Homem não protege o que está garantido. Ele protege o que ele sente que pode perder. E aqui está a diferença importante. Não é sobre fazer jogo, não é sobre sumir para provocar. É sobre postura interna. É você realmente aceitar que, se não estiver bom, você sai. Sem escândalo, sem vingança, sem discurso dramático. Só decisão. E quando essa decisão é real, sua energia muda. Você fala diferente, você reage diferente, você para de implorar validação. E ele percebe. Porque existe uma diferença brutal entre eu preciso que você fique e eu escolho que você fique. Dependência tira sua força, escolha devolve seu poder. Agora deixa eu te contar algo que acontece muito. Mulher madura, 40 anos, relacionamento morno, ele distante, ela tentando consertar. Ela conversa, explica, tenta entender, nada muda. Até o dia em que ela para. Não briga, não ameaça, não implora. Ela só começa a agir como quem aceita perder. Volta para a academia, reativa a vida social, para de correr atrás. E não porque quer manipular, mas porque cansou de negociar o mínimo. Sabe o que acontece? Ele sente. Porque pela primeira vez ele percebe que ela não está mais tentando segurar, ela está avaliando. E quando o homem percebe que você está avaliando se ele ainda merece estar na sua vida, ele muda o comportamento. Ou ele sobe o nível, ou ele sai. E nos dois casos você ganha. Porque a pior posição para uma mulher é essa: estar com alguém que sabe que você nunca vai sair. Se você quer ser valorizada, ele precisa saber que sua presença é uma escolha, não uma obrigação. E isso começa dentro de você. Pergunta final: se amanhã ele continuar igual, você teria coragem de ir embora? Ou ainda está esperando ele mudar para decidir seu valor? Meus amores, vou fazer uma pergunta e uma colocação agora que fará você ficar pensativa durante esta semana. Preste bem atenção. Existe dois tipos de mulher: a que ameaça ir embora e a que simplesmente vai. Qual você tem sido ultimamente? Eu sou o homem que entende as mulheres. Me segue aqui para mais amor e paz.